Tava vendo aqui que curioso, no calendário do celular, em vez de aparecer o feriado de Corpus Christi, já aparece traduzido. Só que não aparece corpo de Cristo, aparece corpo de Deus. Mas tudo bem, porque dizem que Deus e Cristo é a mesma coisa, né? É a mesma pessoa. Mas eu acho que isso daí é um engano, na verdade, né? Porque também dizem que Cristo é o único filho de Deus. Tá, e nós? E o resto, né? Porque se parar pra pensar, vamos usar uma metáfora bem fútil, os Power Rangers. Os Power Rangers, o que acontece? Eles se unem, né? Os Rangers se unem e formam um Megazord. Então Deus, se a gente for parar para pensar o que vem a ser Deus, Deus não é um único ser. Deus é um Megazord da união de todos os seres vivos que existem, todas as formas de vida que existem. Porque Deus é a vida em si. É como se fosse um átomo, né, que está em tudo e sem ele nada existe. Não é um ser com pensamentos, sentimentos, um corpo e tal. Como Jesus dizia, Deus não precisava de um corpo. Deus nunca precisou ter um corpo físico, né? Só, o corpo físico é uma coisa temporária, é uma coisa passageira, é um veículo que a gente usa, né? Porque a gente, a nossa alma, a nossa existência, a nossa consciência já existia antes do corpo e vai continuar existindo depois do corpo. Igual Jesus ensinava, Jesus falava isso. Tanto que Jesus falava da reencarnação, né? Que ele falava que ele já teve outras vidas antes e que depois da morte ele vai ter outras vidas também. Jesus falava que vou voltar, né? Eu voltarei, como Jesus falava, igual o Exterminador do Futuro também fala, eu voltarei, I will be back. Enfim, ele falava que ia voltar porque ele sabia que ele ia reencarnar, porque ele se via como um ser humano comum, igual todos os outros seres humanos. Porque nas palavras de Jesus, ele mesmo disse isso. Ele disse: por que estão tão espantados? Tudo que eu faço, vocês também o fazem. Ou seja, se colocando igual como a todos ali. E como todos ali iam reencarnar, ele também resolveu reencarnar. Ele também falou que iria reencarnar. Ele também falou que ia voltar. E ele foi excomungado por isso, né? Ele foi condenado por isso. Uma instituição poderosa acusou ele de heresia por ele falar essas coisas. E ele sabia que ele ia ser preso e morto, porque essa instituição poderosa, os membros dessa instituição que acusavam ele de heresia, queriam ele morto. E esses membros dessa instituição, eles tinham poder junto ao Pilatos, junto ao imperador. O Pilatos governava a região em nome do Senhor e dono de todas as terras, o imperador. Então essa instituição fez pressão política em Pilatos para Pilatos prender o criminoso, o herege, Jesus. E Jesus sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde pelas coisas que ele ensinava, como por exemplo, a reencarnação, né? E anos, séculos e séculos depois, Allan Kardec e Chico Xavier também foram excomungados pelos membros dessa mesma instituição. Claro que outros membros, né, os descendentes da instituição é a mesma, porém os membros não, né? Foram passando de pai para filho, sei lá, de geração para geração, é como que eles foram passando, né, os membros dessa instituição. E depois que Jesus morreu, os apóstolos de Jesus foram todos presos também, acusados de heresia também por essa mesma instituição. E essa mesma instituição pegou todos os papiros, todos os escritos dos apóstolos e está sob o poder dessa instituição até hoje. E com esses papiros, essa instituição lançou a Bíblia. E quando o último imperador de Roma morreu, essa instituição tirou o calendário juliano, que era um dos símbolos do poder de Roma, igual o imperador também era um símbolo do poder de Roma, o calendário juliano, a águia, a bandeira, o hino, tinham todos os símbolos do poder de Roma. Essa instituição derrubou todos, derrubou o calendário juliano e colocou o calendário gregoriano. Essa instituição, né, que existe até hoje, que a gente segue ela até hoje. Lançou o calendário e quando ela lançou esse novo calendário gregoriano, essa mesma instituição, na mesma época, condenava Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e qualquer outro que discordasse do que ela ensinava de que a Terra é plana, que essa instituição ensinava que a Terra era plana e centro do universo. E aí condenava qualquer um à prisão, à heresia e tudo, se discordasse, se falasse o oposto ao que essa instituição ensinava. E esses foram exemplos, né? Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, falavam coisas opostas ao que essa instituição ensinava, então eles foram acusados, assim como Chico Xavier, como Allan Kardec, como Jesus Cristo, como várias mulheres foram acusadas de bruxaria por essa instituição. E a gente segue ela até hoje, como se fosse a verdade absoluta, como se fosse o caminho correto, né? E essa mesma instituição fez lavagem cerebral no povo na época de Jesus para escolherem matar o herege na cruz, né? Que a cruz é instrumento de tortura e também símbolo do poder dessa instituição, né? E aí escolheram matar Jesus na cruz em nome de Deus, amém.